esse tênis aqui tá muito sujo. Muito sujo. Eu já olhei para ele sujo assim. Tô olhando ele para ele sujo assim tem uns 3 meses. Sério. Não é tão a minha prioridade limpar ele, mas isso também diz respeito ao autocuidado, por isso que eu tô tratando na minha terapia. Depois eu entro nisso. Sempre que eu olho para ele, eu penso, cara, por que eu tô procrastinando? Por que eu tô sempre empurrando para frente o meu autocuidado? Mas mais do que isso, por que eu tô sempre procrastinando mandar esses tênis para lavar? Eu posso mandar eles para lavar, por que eu não mando eles para lavar logo? E sempre que eu olho para trás, no meu dia a dia, a maioria de coisas que eu considero ruins que acontecem no meu dia a dia, que de alguma forma me tira do eixo, que muda com a minha rotina, são coisas que acontecem porque eu procrastinei antes. A maioria das coisas. A enorme maioria. Teve uma vez que eu comecei a notar isso e eu comecei a perceber que eu procrastinava muito vários assuntos. Por exemplo, eu comentei em um outro vídeo que eu fui numa oficina trocar o óleo. Eu só fui na oficina trocar o óleo porque meu carro começou a reclamar. Ele começou a fazer uns barulhos que ele não fazia antes. E aí eu fiquei pensando, se esse carro parar na estrada, vai me dar uma dor de cabeça, tudo porque eu procrastinei trocar o óleo do câmbio dele. E aí tem várias situações na nossa vida que, se a gente parar para pensar e olhar para trás, nunca vou falar a palavra todas e generalizar, mas várias situações, muitas situações, que elas acontecem porque a gente procrastina. A gente procrastina coisas que estão sob a nossa ação. Então é eu pegar, colocar esse tênis dentro de uma mala, levar numa lavanderia, ou eu mesmo pegar no meu tanque e lavar. E às vezes a gente procrastina também conversas muito importantes. Teve uma vez que eu vivi uma experiência muito surreal. Eu estava num desses retiros e eu comecei a viver a experiência de olho fechado, assim, o que vinha na minha mente era uma planta. Uma planta. E essa planta estava sendo aguada. E o fato dessa planta ser aguada, tem inúmeras coisas que acontecem biologicamente com essa planta. E que há necessidade dela de ser aguada. Mas a maior reflexão que vinha na minha cabeça naquela época e aí na época eu tinha algumas plantas que eu também procrastinava. Falava, eu não vou pôr água hoje não, vou pôr amanhã. Eu colocava no outro dia água na planta. Aparentemente não acontecia nada com a planta. Eu deixar um dia sem aguar e aguar no outro dia. Mas tudo que a gente faz tem algum tipo de impacto, seja mínimo, seja máximo. E a reflexão que vinha, e sério, eu chorei por isso. A reflexão que vinha era, cara, um dia que você deixa de aguar a planta, pode não ter um impacto visual no curto prazo, mas aquilo impactou aquela planta de alguma forma em algum lugar, mesmo que mínimo. E quantas coisas no dia a dia a gente fica procrastinando de fazer, e às vezes é mínimo, deixamos de fazer um dia, vai fazer uma semana depois, ou a gente... O principal problema disso não é a ação em si. Você, beleza, não aguei a plantar hoje, eu vou aguar amanhã. O principal problema é o hábito que você está construindo no teu cérebro fazendo isso. Que é o hábito de, pode ser sempre no outro dia, pode ser sempre amanhã. E aí vai ter um problema que vai estourar, que é o problema que você deixou para amanhã e não resolveu hoje. A planta, não aconteceu nada com ela assim visivelmente. Ou o tênis, beleza, vou mandar lavar amanhã, o máximo que aconteceu é eu aparecer aqui no vídeo com o tênis sujo. Mas eu estou ensinando para o meu cérebro um comportamento que ele se estende para todo o resto. E é por isso que, quando os nossos pais, pelo menos os meus falavam, pessoas que gostam da gente, mais maduras, como falar, do tipo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Essas coisas que ficam enchendo o nosso saco, não, mãe, mas é só não sei o quê, é só... não, é pra... eu falava, sabe o que eu falava para minha mãe? Por que eu vou arrumar a cama se daqui a algumas horas eu vou deitar de novo, eu vou dormir de novo, vou bagunçar de novo? Então, olha que louco, assim, a gente começa a acostumar o nosso cérebro com coisas pequenas do dia a dia e depois os grandes rombos que acontecem, a gente, céus, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas se você parar para prestar atenção nos detalhes, às vezes foi uma conversa que você deixou de ter naquele dia e o negócio explodiu depois de uns dias. Foi uma ação que você deixou de tomar naquele dia e aquele negócio tomou uma proporção muito maior do que poderia em dias seguidos. E tudo está em como a gente ensina a nossa forma de funcionar. Eu já falei em algum vídeo aqui da forma que eu funciono quando eu peço comida no iFood. Que é sempre a mesma coisa, uma atrás da outra. Eu criei esse hábito, é uma forma que eu funciono. Eu parei, olhei para ele e falei, quero mudar esse hábito. Mas tem hábito que é saudável você funcionar. E ensinar o teu corpo a funcionar daquele jeito. Como, por exemplo, acordar todos os dias de manhã e falar, eu quero caminhar, eu quero me exercitar.
Dá para treinar esse hábito, querer esse hábito. Assim como você treina e quer o hábito todo dia de acordar de manhã e não treinar. E apertar o soneca e passar mais 1 hora dormindo. Dá para fazer isso. E o procrastinar, nessas pequenas atitudes, quando grandes cagadas acontecem na nossa vida, é que essas pequenas atitudes são denunciadas. O procrastinar dessas pequenas atitudes são denunciadas. Eu adoro essa palavra. Tá, vou voltar. Tem 2 formas de resolver a procrastinação. A primeira é empurrando, macetando o hábito. Dá para fazer. Então, dá para você todo dia de manhã se obrigar a ir para academia e daqui a pouco esse negócio vira um hábito. Tem livros que falam que se você fizer durante 21 dias vira hábito. 30, 60, 90, 6 meses. Acho que os estudos mais coesos falam sobre 6 meses. Que é você empurrar um hábito goela abaixo. Você fala, eu sei que esse negócio vai me fazer bem, não importa, eu vou fazer esse negócio. De novo, isso funciona para algumas pessoas. Para outras pessoas, só vai funcionar se tiver uma profundidade muito maior por trás, para a pessoa entender de fato por que ela está fazendo aquilo e reproduzir aquilo. Por exemplo, por mais que você procrastine bastante várias coisas e adie bastante várias coisas, tem coisas que você não adia. E aí você tem que começar a prestar atenção por que você não adia essas coisas. Por exemplo, vamos supor que você tem um ente querido. Um pai, um filho, um irmão, uma pessoa que você ama. Você está no seu quarto trabalhando com o seu notebook na mão e essa pessoa grita no outro quarto. Você não procrastina o ato de você levantar e ir lá ver o que está acontecendo. Você só vai. Porque tem um motivo muito maior que já está instalado na sua cabeça. É uma pessoa que eu amo. O que será que pode ter acontecido? Eu sou a pessoa mais próxima que posso prestar ajuda para ela. Eu tenho que ir lá. É quase como um instinto ir lá. Mas ele é um instinto que acontece porque durante muitos anos isso foi treinado. Inclusive antes da gente nascer, biologicamente mesmo. O senso de proteção de outras pessoas e assim por diante. Biologicamente, o nosso cérebro também foi treinado a querer poupar energia. Porque passava muito dia sem comer. Então, na hora que comer, tem que comer muito e poupa energia. Estoca gordura. Com o tempo e com a modernidade de querer tudo na mão. Então, se há muitos anos atrás você tinha que sair para caçar, e durante muitos anos a gente viveu isso, milhares de anos a gente viveu, e biologicamente a gente foi moldado para sair para caçar para ter que ter uma comida. Agora, você caça só um aplicativo, é um segundo. Você clica e o negócio chega na sua casa. É mais comodidade. Então o cérebro cada vez mais vai se acostumando com comodidade. Tudo que te tira da zona de conforto e de comodidade é um desafio para o teu cérebro. Sempre foi, ainda mais agora na modernidade. Sem ter os estímulos que a gente tinha antes. Então, uma outra forma de você vencer a procrastinação, se você não consegue, já tentei empurrar de tudo que é jeito. Não consigo. Eu preciso de algo maior. Aí você vai me xingar muito agora. Mas a única forma de você conseguir fazer isso é pelo autoconhecimento. É a única forma. Porque você vai entender coisas mais complexas, como eu comecei o vídeo falando sobre autocuidado. Esse tênis, ele não diz respeito a estar sujo por estar sujo. Estar sujo é uma consequência de autocuidado. Mas eu só consigo ter essa consciência quando eu olho para dentro, quando eu invisto em autoconhecimento, quando eu faço terapia, quando eu exercito, quando eu converso com outras pessoas, quando eu olho para alguém que não suporta ter um tênis minimamente sujo e falo, mas por quê? Por que você é assim? E às vezes lá tem um outro distúrbio do outro lado, mas às vezes não, às vezes tem um equilíbrio de, cara, não, eu não ligo de sujar o meu tênis assim, mas cara, eu tenho um autocuidado, eu quero estar bem, eu quero estar me sentindo bem, então eu limpo o meu tênis. Ah, por quê? Por que você pensa isso? E aí você começa a entender como as pessoas funcionam, como você funciona, e isso é fundamental para você viver bem. Antes de você querer descobrir qual que é a minha missão na Terra, quem eu sou, e isso vai para um lado muito filosófico da coisa, descubra o que a ciência te mostra e já te diz, e a história também. Não é quem você é, mas o que você é. Você está me olhando aqui agora, você é um animal. Sim, eu sei que pode parecer meio caramba, está me xingando. Não, você é um animal de uma outra espécie. E o que isso diz respeito sobre você? Diz respeito que você faz parte de algo maior, de uma natureza que acontece, que funciona. Então, entenda como funcionam os ciclos da natureza, que você vai entender muito sobre você. E a gente está cada vez mais distante desses conhecimentos e sofre. A gente sofre porque a gente não sabe dormir, a gente sofre porque a gente não entende os ciclos de como as coisas funcionam no todo, na natureza, a gente acha que é só com a gente de ter um momento ruim.
de ter um momento difícil. Isso faz parte de ciclos que acontecem em tudo que é vivo. Se você entende isso, você vê, é assim? Então, como é que eu vivo melhor diante dessas circunstâncias que naturalmente acontecem? O conhecimento, ele é um passo fundamental para você ir dando junto com o seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece e se entende aqui dentro, mais você dá passos para querer adquirir conhecimento, complemente isso. Então, por exemplo, eu nunca tive o hábito, apesar de ser jornalista, de amar escrever. Eu sempre gostei muito de ouvir e de consumir vendo e ouvindo. Eu nunca gostei muito de consumir lendo. De um tempo para cá, por essa busca do autoconhecimento e do conhecimento, naturalmente eu comecei a ler um livro. Então, esse ano eu já li 2 livros. Isso era impensável para mim ano passado. Mas eu não li os livros porque alguém me virou e falou, você precisa ler livro para você ser inteligente. Eu li o livro porque isso é um reflexo da pessoa que eu quero me tornar nesse processo de autoconhecimento que eu estou vivendo. Assim como me exercitar, assim como fazer uma série de outras coisas. Então, vencer a procrastinação para poder ter esses hábitos que você está almejando, tem 2 caminhos. Esse caminho do enfiar a goela abaixo, ele pode acontecer e ele, no final, vai trazer toda a reflexão disso aqui, que eu acabei de falar. Então, você vai fazer sem nem mesmo saber por que está fazendo, mas com o tempo você vai entendendo e aí essa reflexão vem. Ou você pode fazer o caminho inverso, você pode começar por essa reflexão e esse conhecimento, e aí eu vou deixar para um próximo vídeo para explicar o poder da ação na nossa vida, para que você também não comece a ter, que alguns psicólogos já usam esse termo, por mais que seja um termo, né, confuso, mas de obesidade mental. De você ter tanto conhecimento dentro, mas não executar, você também não consegue sair do lugar. Então, isso é coisa para o próximo vídeo, a gente se vê lá.